Oi, gente, boa noite. Começando agora mais uma live do Tools. Desculpem os minutinhos aí de atraso. Eu tô com uma reforma aqui no meu apartamento, tive que mudar o cenário, foi meio corrido. Meus dias estão sendo super corridos, mas isso não impediu que eu ficasse muito empolgada de começar essa temporada nova com vocês. Estou muito feliz de voltar a um livro do Dr. Joe Dispenza. Para quem não sabe, a gente vai começar o estudo desse livro aqui, Você é o Placebo, do Dr. Joe Maravilhoso Dispenza, que nós somos muito fãs, eu e minha irmã, né? E acredito que muitos de vocês, porque a gente já leu um livro deles juntos, o Como se Tornar Sobrenatural, que foi incrível, maravilhoso. Quem perdeu está aqui no Instagram e está no YouTube também para vocês, tá? Deixa eu chamar minha irmã para a gente começar essa live, que estou empolgadíssima. Rápido, porque estou com conteúdo bem fresquinho aqui. Hoje a gente vai fazer uma introdução a esse livro, tá? Até postei nos meus stories, que hoje a gente vai falar um geralzão do livro. Oi, Kel! Oi, tudo bom, pessoal? Oi, Tudo Lilzinha. bem? Ih, ficou meio... Peraí, deixa eu abaixar um pouco aqui. Que eu tô... Hoje eu tô com um instrumento diferente aqui. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouco. Ficou meio alto, né? Ficou só a cabeça, assim. Peraí. Eu tô um pouco no improviso aqui no meu cenário, gente. E acho que esse negócio aqui não abaixa. Vai ter que ficar assim mesmo. Tá bom, né? Põe ele mais para trás, de É, repente. tá no Aliás, máximo aqui. mais para frente. Não, mais pra trás. É, Ó, bom, enfim. tá no máximo. Tá bom. Ah, tá bom, né? Tá ótimo. Ah. Deixa eu chegar mais de trás também. Pronto. Tudo bom, pessoal? E aí, vocês estão animados para essa nova temporada? Dr. Joe Dispenza maravilhoso, né? Fantástico. Como a Lila falou sobre o nome, né? Dr. Joe Maravilhoso Dispenza. Peraí, Tá falando gente. que tá bom, viu? Então, falhou aqui tudo, não ouvi nada. Eu tirei o Wi-Fi e botei na minha internet do celular mesmo. Acho que melhorou, né? Tá. E o meu também não tá no Wi-Fi. Peraí, vai falando aí com o pessoal. Deixa eu colocar aqui rapidinho, porque eu acho que no meu caso é melhor ficar no Wi-Fi. Pô, queria tanto conseguir abaixar esse pedestal aqui. Que droga. Eu não gosto quando fica desproporcional. Bom, ó, consegui um pouquinho, pelo menos. Consegui É, assim inclinar, tá né? ótimo. Aí, assim tá ótimo. Vou inclinar, entendeu? Eu queria abaixar ele, mas eu tive que inclinar, pelo menos melhorou, ficou mais proporcional, né? Hum. Ah, agora ficou bom. Tá ótimo, tá ótimo. Tudo bom, Karina? Karina tá lá falando que tá travando bastante hoje. Vamos ver se vai melhorar, gente. Mercúrio ainda Ai, está retrógrado, né? não. Então a gente já sabe que tem que ter um pouquinho de paciência, mas Putz, vamos eu lá, tinha acho que agora tá esquecido bom, viu? disso. Eu tinha esquecido disso, que droga, mas tudo bem. Bom, hoje a Tranquilo. gente vai fazer uma introdução, deixa eu explicar mais ou menos como é que vai ser, tá? Vão chegando aí, pessoal. Depois a gente vai ler os comentários de vocês. No finalzinho, guardem perguntas, dúvidas para o finalzinho, tá? De vez em quando a gente consegue dar uma olhada aqui rápida, mas para a gente não perder a concentração e não ficar, e para o assunto ficar bem concentrado, assim, a gente não perder o ritmo, a gente não lê muito durante, tá bom? Hoje live no friozinho, exatamente. Bem gostosinho, tomando chazinho. Maravilhoso esse programa, hein? Programão. Mas para eu explicar o que vai ser é o seguinte: o livro, a gente quis dar um tempo a mais para vocês comprarem o livro, né? E para a gente se distanciar da última temporada e começar a próxima. Então, hoje a gente não vai entrar no primeiro capítulo, a gente vai ler a introdução do livro, a gente vai passar para vocês a introdução do livro. Tem 2 capítulos antes do primeiro capítulo, entendeu? Na primeira parte, que é o prefácio, o Dr. Joe conta a história dele e como que ele começou todos esses estudos, como ele se tornou o Dr. Joe Maravilhoso Dispenza.
E depois tem uma introdução. Eu vou contar a história do Dr. Joe e a Kel vai contar a introdução do livro, que é onde ele explica tudo que a gente vai aprender em cada capítulo. É um resumo. Então, assim, uma meia hora, 40 minutinhos de live, tá? Mais para a gente fazer essa introdução para vocês se empolgarem, porque eu tenho certeza que vocês vão se empolgar. É impossível não dar atenção, não ficar impressionado com a história do Dr. Joe, gente. Ele tinha que ser estudado, sinceramente. Tanto que tem vários documentários, ele tem vários livros. Tinha que fazer um filme sobre a vida dele, porque o que ele conseguiu fazer na vida dele é realmente um milagre, entre aspas, né? Era um milagre e agora está se tornando uma ciência. Porque ele estudou tanto o que aconteceu com ele, esse processo de cura que ele passou nele mesmo, que ele é o próprio cartão de visita principal, assim, que agora ele prometeu que ele trabalharia com isso e divulgaria todas essas informações ao redor do mundo. Então, eu vou contar o que aconteceu com ele resumidamente, tá? Só me digam aí se tá tudo bem agora com a nossa conexão, para a gente não ficar aqui falando à toa, né? Mas eu acho que tá indo bem. Pelo menos aqui para mim não travou mais. Tá me vendo, Kel? Tá tudo ótimo. Pra mim tá tudo Então, bota. ótimo. Qualquer coisa avisa aí, pessoal. Vamos seguir. Tá. Então, olha só. Em 1986, o Dr. Joe, gente, ele passou por um acidente horrível, horrível, que ele iria ficar paralítico. Apenas isso. Tipo, tragédia. Só que ele começa contando essa história, já começou a me dar arrepio. Ele começa contando essa história simplesmente assim. Olha a nobreza da pessoa. Ele fala assim, ó. Em 1986, eu recebi o chamado. Em um belo dia de abril, no sul da Califórnia, tive o privilégio de ser atropelado por uma caminhonete em um triatlo em Palm Springs. Essa frase já me dá arrepios, porque assim, é uma tragédia. E ele fala que ele olha como ele enxerga isso que aconteceu na vida dele, né? Tive o privilégio de ser atropelado por uma caminhonete em um triatlo em Palm Springs. Ele era esportista, estava participando de um triatlo e ele estava lá na fase da bicicleta quando veio um carro com uma senhorinha dirigindo que não o viu, bateu nele, um carro de tração de aquela tração 4x4, né? Veio a 90 por hora e simplesmente catapultou ele no ar. A Kel nem gosta dessa parte, essa parte realmente é muito triste. Ele voou, assim, ele tomou um pancadão muito forte nesse acidente, e ainda a senhorinha não tinha muito reflexo, assim, ela não viu direito, segundo o que ele conta, né? Ela não viu direito o que tinha acontecido e continuou arrastando ele. E aí ele se segurou no para-choque e foi sendo arrastado ainda por um bom período no asfalto. Além dele ter sido catapultado e ter caído, aterrissado de traseiro, ele falou que caiu de bumbum, ele ainda foi arrastado segurando no para-choque. E aí, quando ela se deu conta, ela freou abruptamente e ele ainda rolou 20 metros. Foi isso que aconteceu. Pulando a parte ruim, quer dizer, a parte do acidente, né? Desesperador, como a Karina está aqui dizendo. Ele foi para o hospital, foi levado para o hospital e tudo mais. E aí o médico falou: meu querido, as notícias não são boas, infelizmente. Para você ter a chance de voltar a andar, você vai ter que fazer uma cirurgia grande, porque ele tinha quebrado 6 vértebras. Uma delas, ele quebrou 60%. Ele machucou aquela vértebra 60%, não foram quebradinhas. Ele simplesmente quebrou 6 vértebras, gente, isso é muita coisa. E aí ele teve essa notícia, ele falou que parecia um sonho ruim, parecia né, ele não estava nem acreditando. Imagina você estar lá no triatlo, todo saudável, uhul, amarradão, pum, de repente muda tudo, você está no hospital. Ai, sério, chega a me dar arrepio. Eu quero até passar rápido essa parte, que eu não vou ficar muito nisso, eu já vou para a parte boa. E aí o que aconteceu? Ele indicou a cirurgia. A coluna dele, com impacto, se ele tentasse ficar em pé, ela desmoronaria. Desmoronaria. É difícil falar essa palavra. E aí ele não podia nem tentar ficar em pé, ele tinha que fazer essa cirurgia. Aí ele foi ouvir uma segunda opinião, falou a mesma coisa, tem que fazer essa cirurgia. Aí ele foi transferido para um outro hospital, estou resumindo, tá? E aí o outro médico, são médicos diferentes, um era cirurgião ortopédico, outro era neurocirurgião, porque ele tinha sintomas neurológicos, né? Formigamento, dormência, não sei o quê.
Enfim, vários tipos de médico, ó, cirurgião ortopédico, ele tinha que fazer essa cirurgia para implantar uma haste de Harrington, que é o nome, é uma grande cirurgia para ele ter chances de andar de novo, tá? Aí depois, ó, o melhor neurologista da região de Palm Springs concordou com a opinião do primeiro cirurgião, e aí depois ele foi para outro lugar lá, onde ele foi ouvir o principal cirurgião ortopédico do sul da Califórnia, que concordou de fazer essa cirurgia ou ficar paralisado, ou seja, nunca mais andar. E um outro médico ainda falou, ele teve 4 opiniões médicas e ele mesmo, como quiropraxista, né, que ele tinha um escritório, um consultório de quiropraxia, que negócio que estala a coluna, para quem não sabe. Olha, ironicamente, né, inclusive, ele falou que ele mesmo, se ele fosse o médico, ele iria dizer, faz a cirurgia, porque é a coisa realmente mais segura, a única coisa, a única chance que você tem praticamente. Mas aí vem a virada. Como ele falou, eu sei que existe uma inteligência muito incrível, Invisível, né? muito incrível atuando no nosso corpo, porque ela faz o nosso coração bater o dia inteiro, ela cria quase 100 trilhões de células especializadas, mantém nosso coração pulsando centenas de milhares de vezes por dia, consegue organizar centenas de milhares de reações químicas em cada célula, a cada segundo, e muitas outras funções assombrosas. E ele falou que ele tem a consciência, que existe essa consciência invisível dentro de cada um de nós, que é o que nos concede a vida. E ele pensou assim, se essa consciência, se essa inteligência é real e demonstra essas capacidades assombrosas, né? E de modo intencional e amoroso, de modo amoroso também com nós, com a gente, né, conosco, ele falou, talvez eu pudesse tirar a minha atenção do mundo exterior e começar a me voltar para dentro e me conectar com essa inteligência, a fim de criar um relacionamento com ela. Esse foi o pulo do gato, né, Kel? Quer falar alguma coisa? Sim. Só para você... Não, pode ir, tá ótimo. Muito Exatamente isso, né? incrível, Isso né? daí já é, assim, a gente parar para se dar conta, né, da grandiosidade dessa inteligência, né, que conecta Exatamente. todas as nossas células, faz todo esse funcionamento fantástico do nosso E corpo, é né? a Isso já é, assim, vida, né? apaixonante, né? Pois Exato, é. é a vida já é um milagre em si. Assim, é muito surreal o que o nosso corpo faz sem que a gente nem perceba, né? Existe realmente uma inteligência, uma força maior que rege tudo isso. E ele falou, então eu vou me conectar com essa força. Olha o que essa força faz comigo, né? Faz com nós todos, faz conosco. A gente parar para Preciso. se dar conta, né? A gente parar para se dar conta disso que acontece todo dia, toda Exato. hora, né? E que já é fantástico por si só. Então ele resolveu parar para se dar conta e realmente aprofundar nisso. E criar um relacionamento com essa inteligência, né? Que é o que todos nós deveríamos fazer. E é o que nós vamos aprender nessa temporada de forma resumida. Muito resumida. Aí ele falou: eu já entendi que o corpo tem a capacidade de se curar, né? Mas agora eu ia ter que criar uma verdadeira experiência de cura em mim mesmo. E não é uma curinha assim, né? De um resfriado, uma sinusite, uma coisa assim, né? São 6 vértebras, gente. 6 vértebras. E assim, indicaram para ele fazer a cirurgia e se ele não fizesse, o contraponto era nunca mais andar. Isso é muito forte, isso é muito grande, né? E ele falou, bom, todos os médicos falaram para eu fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu mesmo, se fosse o médico, falaria para fazer isso, ele falando, né? Mas ele disse que sentiu de fazer diferente. Ele falou, não sei se eu era muito novo e eu era ousado, tive essa atitude ousada. Eu sei que eu tive esse feeling e ele falou, eu vou criar uma verdadeira experiência de cura. Não foi assim com essa alegria toda que eu tô contando, não, tá, gente? Isso foi um perrengão daqueles. E ele falou, ele não conseguia fazer nada, ele estava ali totalmente parado, né? Ele só podia ficar deitado de bruços. E ele falou assim, O bom, já que eu tô detalhe com é que ele estava treinando para um triatlon, né? Ele diz aqui no livro que ele tinha feito já a parte de natação e no momento do acidente ele estava justamente se preparando para a parte de ciclismo, né? Da disputa. Então, assim, a gente está falando do choque, da mudança radical realmente, né? De uma pessoa que era um atleta,
né? Com 23 anos, de repente, ter que se deparar com essa situação na vida que ele já conseguiu ressignificar num nível de falar, tive o privilégio, né, de passar por um acidente que quase me deixou tetraplégico. Mas ele aí Exatamente. justamente ele conta que foi a grande virada, o grande chamado da vida dele, né? Imagina, né? Pra gente lembrar Como, como a vida é, né? Como a gente imagina recebe esse como a Kel chacoalhos, recebe colocou esses que a pessoa está chacoalhos. naquele pique de malhar, de treinar, agitadão, né? Novinho, cheio de força, e ter que ficar meses deitado de bruços. É, Mas continuando, porque é longo, Kel. Aí daqui a pouco eu passo para sua parte, tá? tá. Ele falou assim: decidi duas coisas. Uma, todos os dias eu vou colocar a minha atenção consciente nessa inteligência dentro de mim e vou fornecer um plano, um modelo, uma visão com ordens muito específicas e vou entregar minha cura a essa mente maior de poder ilimitado, permitindo que ela realize a cura para mim. Segundo, não vou deixar nenhum pensamento sobre que eu não queira experimentar infiltrar-se na minha consciência. Parece fácil, né? Ele disse, porque são só essas duas coisas que ele decidiu: se conectar com a inteligência e não deixar nenhum pensamento negativo se infiltrar. Fácil? Parece, mas não é. Aí ele passou meses, é, fazendo todo esse relacionamento, trazendo a visualização de vértebra por vértebra, imaginando aquela vértebra toda perfeitinha, se reconstituindo, toda certinha. Ele traçou um plano, ele é quiropraxista, né? Então foi um pouco mais fácil para ele conseguir visualizar isso, provavelmente. Só que ele não podia deixar nenhum pensamento negativo se infiltrar. E isso acontecia o tempo todo. Ele falou que quando ele estava lá visualizando, ele percebia que inconscientemente ele estava pensando: será que eu vendo o meu consultório de quiropraxia? Tipo, não vou mais trabalhar com isso. Aí depois ele estava lá, voltava para a concentração, aí ele pensava: será que eu nunca mais vou andar? Como é que vai ser passar a vida numa cadeira de rodas? Meu Deus. E aí, toda vez que ele percebia algum pensamento negativo, ele tinha que começar tudo de novo. Então ele ficava horas, 2 vezes por dia, 2 horas, imaginando aquela coluna curada, perfeitinha e sem pensamentos negativos. O que ele não conseguiu por um bom tempo, né? É, 6 ele semanas, né? Só depois foram de 6 semanas que ele depois. começou a dominar realmente esses pensamentos e Exatamente. conseguir ficar firme ali com a mente dele, conseguir achar um centro e calar essa matraca, né? Exatamente. Das crenças Foram limitantes, dos seis medos. semanas, gente. É um mês e meio tentando todos os dias, 2 vezes por dia. 2 meses e meio, né? 6 semanas. É. É, Foram é. quase dois Do- meses, né? não, um mês e meio, que é um mês tem 4 semanas. 6 é um mês e meio, né? Ele ficou um mês e meio tentando e não conseguindo. Ele falou que foi muito frustrante, que ele ficava mal, e que foi a coisa mais difícil que ele tentou fazer na vida. Até que, 6 semanas depois, ou seja, um mês e meio, parece pouco, gente, mas um mês e meio é muita coisa, todos os dias. Um mês e meio depois, ele finalmente percebeu que não tinha mais a tagarelice mental, que ele estava conseguindo fazer o que eles propôs sem interrupção. Ou seja, é o que a gente treina na meditação, né, Kel? A gente treina isso na meditação, todos os dias a gente praticar, a gente vê que isso vai se silenciando, a gente começa a virar mestre da nossa própria mente, porque nós somos escravos, né? Porque se você fala assim: não pense em nada agora, ninguém consegue fazer isso. Ou então assim: calma, não fica ansiosa, espera até amanhã para você ter aquela resposta. Ninguém consegue, todo mundo fica pensando naquilo até o dia chegar, o dia da resposta. Então, a gente é muito escravo da nossa mente, não vou entrar muito nisso, mas é o trabalho que se faz na meditação. Então, querendo ou não, essas visualizações, ele ali paradinho, nada mais eram do que uma meditação muito concentrada para se conectar com essa inteligência divina e para calar, silenciar as negatividades, que é o que nós devíamos fazer todos os dias e vamos começar a fazer isso juntos nesse processo aqui, E que inspirados só um no Dr. Joe. parêntese, nesse 1 mês e meio, né, nessas 6 semanas aí que ele ficou, ele praticava 2 horas, 2 vezes ao dia, mas porque era muito difícil ele silenciar a mente dele. Só depois desse tempo é que ele conseguiu realmente ir dominando essa arte, né, e foi conseguindo fazer num período bem mais curto. Então, assim, é possível fazer isso, contanto que você mantenha uma constância. A gente vai falar aqui no finzinho, né? Não, é Mas super segue aí, Lil. Fazer possível. esse Tanto que parênteses. tudo isso que a gente vai falar é super possível, porque é o que ele fez nele mesmo, e depois ele passou a ministrar isso nas pessoas e tem resultados impressionantes. Então, assim, só estou Exato. contando a trajetória dele, tá? Para vocês verem que não é uma pessoa assim que resolveu estudar porque estava afim. Ele presenciou, ele viveu tudo nele
mesmo, ele é o próprio cartão de visita do que ele vende, do que ele escreve e tudo mais, né? Que são esses workshops, esses livros, e totalmente num compromisso que ele fez de gratidão por ter conseguido, né? Que eu vou chegar ali, já estou quase chegando, ele fez esse acordo com ele mesmo, mas calma. Aí o que aconteceu? Finalmente ele viu que estava conseguindo fazer isso sem interrupção. E aí aquilo parou de se tornar um martírio, porque esse 1 mês e meio foi um martírio, foi muito ruim, foi assim, era um pesadelo fazer isso, era uma coisa muito desagradável. E depois disso passou a ser agradável, porque ele começou a ficar feliz. Ele falou: Caraca, tô conseguindo, meu Deus, que alegria conseguir sem nenhuma interrupção fazer todo o processo. E aí ele se inspirava e ficava mais feliz e alegre. E ele foi, nesse mesmo momento, foi quando ele começou a sentir os primeiros resultados. Então, ele se inspirava e se empolgava com esses resultados, falou: Caraca, eu não acredito, eu vou conseguir isso. E aí ele foi. E aí intensivou mesmo, na verdade, ele falou que esse período começou a ficar menor, porque começou a ficar mais fácil dele conseguir, né? Então ele nem ficava mais tantas horas assim fazendo esse trabalho. E aí, gente, simplesmente ele conseguiu. Ele foi fazer os exames depois de, deixa eu ver aqui quanto tempo. Peraí. Nove Ele falou semanas também. e meia após o acidente, lá na página 18, lá no finzinho, ele falou: levantei-me e caminhei de volta à minha vida, sem órteses ou cirurgia. Havia alcançado a recuperação total. Então, antes disso, achei interessante ele falar que quando ele começou a ficar alegre, aquilo parou de ser um pesadelo, né, um martírio. Ele falou que antes ele ficava imaginando as coisas ruins e a partir desse momento ele começava a pensar nas coisas boas. Ele se imaginava vendo o pôr do sol, ele se imaginava num restaurante com os amigos e ele se prometeu que ele nunca mais ia deixar sentir essas coisas como garantidas, sabe? Que ele ia dar valor para cada uma dessas coisinhas e que antes ele não dava. E aí, logo depois de Apreciar, né? apreciar Apreciar cada, plenamente, ele cada fala, detalhe da o momento vida. presente e não ficar só no passado e no futuro. Apreciar plenamente o momento presente e dar valor para cada uma dessas preciosidades, né? Exatamente. Aí ele falou que estava começando a pensar em. Ele se conectava com o Quantum também, que a gente estudou no Como Se Tornar Sobrenatural, né? E ele estava começando a acessar esses potenciais futuros que existiam no campo quântico e estava se abraçando a cada um deles emocionalmente. Porque ele ensinou para a gente no outro livro, se você não pegou isso, você vai pegar nesse livro, porque ele vai explicar isso de novo, que a gente pode acessar esse campo de todas as possibilidades, que ele chama de quantum, onde tudo pode acontecer, tudo pode existir. E ele começou a entrar ali e se abraçar as possibilidades que ele queria emocionalmente, porque você precisa sentir, não é só uma coisa técnica que você faz. Você tem que fazer a coisa técnica de entrar lá, visualizar, né? Mas você tem que sentir, você tem que ter uma coerência do cérebro com o coração, que a gente aprendeu no outro livro, e isso é a base do treinamento dele. Então, ele vai falar de novo, a gente vai aprender de novo, a gente vai reforçar isso aqui, tá? Só para finalizar, porque eu quero deixar aqui ao contar a próxima parte, que ainda falta um pouquinho dessa trajetória dele, mas vou resumir bastante. Ele disse que essa capacidade dele de entrar no quantum começou a se tornar cada vez mais aguçada e as células dele começaram a se reorganizar. Ele começou a sinalizar novos genes de novas maneiras e o corpo começou a melhorar cada vez mais rápido. E ele percebeu que um dos grandes princípios da física quântica, que mente e matéria não são elementos separados. Nossos pensamentos e sentimentos conscientes e inconscientes são os projetos que controlam o nosso destino. Essa frase foi a que eu sublinhei aqui, que eu podia falar qualquer coisa, mas eu não podia deixar de falar essa frase, entendeu? E ele disse que tendo persistência, tendo foco para manifestar qualquer futuro potencial, estão dentro da mente humana e dentro da mente dos potenciais infinitos do quanto quântico. Ou seja, resumindo, ele criou uma relação da própria mente dele com a mente do universo, a mente do infinito. E isso é o pulo do gato. É ali que a gente consegue não só coisas de cura, mas a gente consegue realmente ter essa maestria mental, né? Então, 9 semanas e meia após o acidente, ele se levantou e caminhou de volta à vida dele, foi lá no hospital, fez todos os exames e, gente, ele estava zerado. E hoje, quase 30 anos depois, ele pode dizer honestamente que desde aquela época ele quase nunca teve dor nas costas.
incrível, gente. Arrepiante a história dele, maravilhosa. Aí, resumidamente, depois disso, ele se mudou, aí abriu outro consultório de quiropraxia, só que ele começou a ter uns pensamentos espiritualistas. Quem somos nós? Quem sou eu, né? Qual o significado dessa vida? O que que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Quem é Deus? O que ou quem é Deus? E ele começou a estudar bastante a espiritualidade. E, ao mesmo tempo, ele ficou muito interessado em estudar essas remissões espontâneas que acontecem com pacientes terminais, com pacientes de câncer. Ele começou a ir ao redor do mundo, atrás de pessoas, de casos de pessoas que se recuperaram de doenças quando elas estavam desenganadas. Ele começou a entrevistar essas pessoas, ele queria descobrir o que que elas tinham em comum, o que que fez com que elas se curassem, qual era esse grande segredo que ele mesmo vivenciou, mas ele queria entender o que aconteceu, de que forma isso aconteceu com as outras pessoas que ele ouviu dizer ao redor do mundo. Então ele começou a ir atrás disso, estudar pra caramba, e ele queria entender e documentar o que as fez melhorar. E ele tinha o desejo de casar a ciência com a espiritualidade, porque ele sabia que era a união das duas coisas que dava o grande boom, né? A grande virada. E ele falou que esses casos miraculosos tinham por base um forte elemento mental, ou seja, está na nossa cabeça. Aí depois disso ele fez o Quem Somos Nós, em 2004, né, que é muito conhecido, vocês devem ter assistido, se não assistam. Aí em 2007 ele lançou o primeiro livro, Evolve Your Brain, The Science of Changing Your Mind, a ciência de mudar a sua mente. Aí depois ele começou a criar workshops, aí os workshops eram um pouco mais simples, e depois ele começou a acrescentar meditações, aí as pessoas falavam, poxa, não pode ter um workshop 2, um mais avançado. Aí ele foi criando workshops mais avançados, aí as pessoas falaram, não dá para ter um mais avançado ainda, ele criou outro mais avançado ainda, e ele foi avançando, evoluindo esses workshops, até que eles ficaram muito sinistros, e aí ele começou a receber relatos, e-mails dos participantes, dizendo assim, doutor, você não vai acreditar, eu curei minha sinusite, eu curei minha... coisas assim, mudanças na saúde física, mas também mudanças, melhorias nos dados objetivos dos exames médicos. As pessoas estavam melhorando nos exames. Elas iam fazer os exames, elas estavam bem melhores do que antes, só com essas instruções, através desses workshops que ele tinha criado, baseado na própria história dele. Aí, ele falou que depois, naquele mesmo ano, no primeiro evento, durante 2 eventos em Seattle, começou a acontecer umas coisas mais sinistras. Ele falou, no primeiro evento, uma mulher com esclerose múltipla chegou de andador e saiu caminhando, sem auxílio, no fim do workshop. No segundo evento, uma mulher que tinha esclerose múltipla há mais de 10 anos começou a dançar, declarando que a paralisia e a dormência que experimentava no pé esquerdo tinham desaparecido por completo. Aí, em 2010, um outro workshop mais avançado ainda, as pessoas estavam mudando ali mesmo no evento. Porque primeiro ele começou a receber e-mails dizendo assim, depois do workshop aconteceu isso, isso e aquilo, meus exames melhoraram, curei um negocinho, curei outro negocinho. Depois começaram a apresentar curas de coisas maiores, doenças mais graves. E depois elas começaram a se curar no próprio evento. E ele falou assim, gente, como é que a pessoa fica anos sofrendo com uma doença numa meditação de 1h30? Ela se cura, alguma coisa está acontecendo. Eu preciso estudar isso. Aí ele começou a trazer físicos com várias ferramentas para fazer medições no ambiente, na energia daquele ambiente, na frequência do ambiente, na frequência dos participantes. Pegava aleatoriamente as pessoas e media a frequência cerebral. Ele começou a fazer isso de forma científica. Ele queria estudar e entender. E ele viu que essas repetições estavam acontecendo com uma certa regra, as pessoas estavam fazendo determinadas coisas e obtendo resultado. E na ciência, quando você pode repetir a fórmula, aquilo vira uma lei científica, né? Na ciência, a base da ciência é essa. Se eu falo assim, você faz 1, 2, 3 e vira 4, aí você fala, beleza, eu posso fazer também? Posso. Aí eu faço 1, 2, 3 e vira 4. Ih, gente, funcionou. Aí a Kelly faz também 1, 2, 3 e vira 4. Estou dando um exemplo. Tudo que se pode repetir na ciência, eles consideram realmente uma grande descoberta científica. E ele percebeu também que essa é a linguagem atual, que é quando as pessoas sentem muita confiança quando ele fala cientificamente. Que quando ele tenta levar para outros caminhos, um pouco mais espiritualistas, que aí divide a plateia. Então ele falou, cara, eu vou buscar cientificamente
todo o entendimento sobre o que está acontecendo aqui nos meus workshops. Porque isso, gente, não foi um caso ou outro, começou a acontecer direto. Se você der um Google aí e começar a pesquisar o Dr. Joe, você vai ver que ele está arrastando multidões. Agora os workshops dele são gigantescos e as pessoas fazem cura em massa de coisas muito importantes, coisas graves, né? De mazelas físicas e muito importantes, e emocionais e mentais também. Então, finalizando agora de verdade, as pessoas começaram a se curar de várias coisas, ele começou a evoluir nisso e tal, não sei o quê. Aí ele começou a fazer as medições, não sei o quê, nananã. E tô na última página, gente, prometo. Aí ele viu que divide a plateia quando ele tenta falar de outras formas, né? Então ele pegou a veia da ciência mesmo, e ele era já desse âmbito, né? Aí ele traz, agora dizendo aqui, já vou entregar para a Kel, porque ele disse que aí ele mergulhou na neurociência, neuroendocrinologia, epigenética e psiconeuroimunologia. E aí, gente, ele chama isso de informação para transformação. Essa é a nova paixão dele, e é isso que ele faz. Ele tem curso online de 7 horas, todo ano ele faz de 9 a 10 workshops progressivos presenciais de 3 dias em todo o mundo, e mais 1 ou 2 workshops avançados de 5 dias. É isso, ele é Dr. Joe maravilhoso Dispenza, e é ele que a gente vai estudar. E agora a Kel vai dizer pra gente... Enter, boa, Karina. A Kel vai dizer pra gente agora quais vão ser os capítulos, né? O que vai ter em cada um dos capítulos. Um resuminho de cada capítulo, são 10 capítulos, não é isso, Kel? Digam aí, enquanto a Kel começa, se vocês se empolgaram, se vocês gostaram da história do Dr. Joe, e quem está com a gente para começar essa jornada a partir da semana que vem. Na verdade, já começamos, né? A gente já entrou nesse quantum de todas as possibilidades de curas emocionais, físicas e mentais. Então, bora lá. Já estamos sintonizadas nesse campo, né? Na verdade, essa é a parte mais importante mesmo, essa que você falou. Então, acho que é o tempo maior mesmo que tinha que levar, porque é a história fascinante dele, que ele realmente sentiu na pele, né, essa grande transformação e o quanto a gente pode ser um criador divino, né? O quanto, com a modificação da nossa mente, a gente pode, de fato, ativar a biologia da mudança, né, que é um termo realmente que ele, Greg Braden, então, todos os depois pesquisadores, né, hoje em dia biólogos, estão falando muito sobre isso, essa questão da epigenética, da gente não ficar vítima da genética, né, dos nossos genes recebidos, e sim nós podemos, com o ambiente, com a mudança das nossas conexões neurais, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, de fato, ativar ou não, ou desativar genes, né? Então, o que ele fala é exatamente isso, né? Que ele começou a se perguntar, e se as pessoas, quando ele começou a ver, né, sobre o efeito placebo, essas curas, que ele começou, como a Lila falou ali, né, que ele começou a estudar bastante, entrevistar várias pessoas que passaram por remissões espontâneas de cura, mudanças assim radicais realmente na vida, né, depois de uma grande cura, que era entendido como milagre, pessoas que passaram pelo efeito placebo, ou seja, que já era conhecido realmente pela ciência, mas não... Já era conhecido, mas era tido exatamente ou como milagre ou como fenômeno curioso, ele diz, né? Não tinha realmente essa explicação agora científica que ele fez questão de explicar, de trazer para a gente poder ser o nosso próprio placebo, através do poder da nossa mente, né? Então ele destrinchou com todos os estudos ali, ele foi fazer uma pós, né? Para entender as imagens lá, cerebrais, neuroplasticidade, epigenética, psiconeuroimunologia, tudo isso ali que ele se debruçou para começar a conectar tudo e entender o que acontecia realmente no nosso cérebro quando a pessoa passava por esse efeito placebo, por essa cura aí, né? Essa remissão espontânea. E aí ele fala, e se as pessoas começassem a acreditar em si, em vez de algo externo, em vez de você achar, ó, isso aqui, você vai tomar isso aqui e você vai melhorar. E se você entender que você tem esse poder dentro de si mesmo, né? E se você acreditar que você pode mudar algo dentro de si, ele diz, e se transportar para a mesma condição de alguém que utiliza um placebo, né? Esse é o capítulo 1? Então,
Não, isso é a introdução, na verdade. Capítulo 1 a gente vai debater no próximo. Eu tô falando assim, a Não, introdução é onde faz ele retoma tudo isso para dizer o que ele está abordando nesse livro. O que ele quer dizer que assim, a gente tem todo esse aparato biológico e neurológico para fazer isso, né? A gente só precisa tirar essa crença que está no desconhecido e tornar o desconhecido conhecido através do poder do nosso pensamento, né? Ele mediu tudo que ocorre no cérebro das pessoas que passaram por essas grandes transformações e aí ele quer ensinar as pessoas a fazer isso sozinhas, né? Então você vai se transportar para esse processo intencionalmente, porque efeito placebo, a pessoa tomava um negócio, muitas vezes até sem saber, né? Então ele fala também que esse livro não está entrando na questão ética de quem tomou, de quem está fazendo isso como médico, como pesquisador, e não fala que, ó, aqui isso aqui não tem nada, é só um efeito placebo. Ele não está entrando nessa questão ética que ele fala que é um grande debate, né? E nem ele está dizendo que é para a pessoa negar, entrar num processo de negação, ficar ali só se entregar a isso se ela tiver realmente um diagnóstico médico. Mas ele, né, indica isso como um tratamento complementar. Você pode fazer lá seu tratamento, ele mesmo fez dieta, fez várias terapias e tal, só que ele focou nessa questão, né, da mudança da mente, ao invés de já entrar na cirurgia. Mas assim, às vezes, ele diz que a pessoa também pode cair numa negação, entendeu? Não é para negar nem nada, tá? De uma doença. Enfim, a gente precisa também entender isso, né? Entender que você está tentando treinar a sua mente para fazer essa grande mudança ali, que a gente sempre pode tentar buscar o que dentro da gente, em termos das nossas emoções e pensamentos, pode ter criado aquele estado, né, de doença dentro de nós, ou alguma coisa na sua realidade que você queira mudar, porque ele fala também que isso não é para se restringir a questões de saúde ou doença, e sim a questões da sua vida em geral que você queira mudar, tá? Mas ele fala isso na hora, num subcapítulozinho aqui, num subtítulo aqui, que ele fala o que este livro não aborda. Então, ele fala que não é para negar, tá, os tratamentos médicos, os exames médicos, você tem que ir acompanhando isso e tal. E não é para você, ele também não está questionando a eficácia de outras modalidades de cura, tá? Apenas ele está focando nessa modalidade de cura por intermédio apenas do pensamento. Tá? Mas ele mesmo falou, ó, encorajo-o a seguir usando todas as modalidades de cura que funcionem para você, os medicamentos prescritos, eventualmente cirurgia, né? Acupuntura, às vezes a pessoa está num ponto que ela já precisa ir rápido para cirurgia, então assim, ele não está falando que é para e negar. acho que ele tem Acupuntura, que dizer isso porque nem todo mundo vai fazer tão certinho, nem todo pois mundo consegue de é. fato, assim, é conseguível, né? Sim, Tanto que tem uma é fórmula e tem possível, muitos é casos, possível. conseguível, assim, e Mas ficou muitos bem feio, casos né, que conseguível. são resultados dessa fórmula. Só que assim, a pessoa tem que fazer tudo certinho, a pessoa tem que estar com a mente pronta para fazer isso, ela tem que se dedicar. Então, assim, se fizer tudo certinho, dá o resultado, mas nem todo mundo vai conseguir silenciar essa mente, né? Assim, é muito individual como tudo nessa vida. Todos nós podemos, mas por isso é que eu É acho que uma ele se grande sente responsabilidade. obrigado a falar pela responsabilidade, exatamente, porque são, né, doenças graves. Numa Não, porque dessa ele não pessoa está para o acompanhando de tratamento. perto. Ele Exato. não está acompanhando de perto. Uma coisa é ele resolver se arriscar ali quando ele colocou, cara, eu vou descobrir isso e vou focar aqui, vou fazer isso. Ele tinha tempo livre, ele falou, né, nessa época. Então, assim, ele dedicou realmente 2 horas, 2 vezes ao dia. É muita E não coisa. Não é podia todo mundo que pode fazer fazer isso. nada a não ser ficar deitado de bruços, né? Exato. No Então, caso e dele, também ele não tudo tinha nada a conspirou. perder. Ou era isso, ou ele nunca mais ia andar. Então, assim, é uma situação bem específica, né? Exato. Então ele fala isso porque é muita responsabilidade, ele não vai estar acompanhando de perto as pessoas, né? E cada um tem, enfim, seus condicionamentos. Para um é mais fácil, para um é mais difícil ter essa disciplina ou não. Enfim, então ele fala que de qualquer forma ele não está questionando, ele encoraja que todo mundo continue usando suas modalidades de cura que funcionem para você. Você, o placebo, não pretende rejeitar nada, exceto suas limitações autoimpostas. Então, isso sim é o que ele quer
batalhar para a gente, né, ver que a gente precisa se libertar de tudo isso. E aí, no capítulo 1, né, ele conta as histórias incríveis que mostram esse poder assombroso da nossa mente humana. Então, ele vai dar o caso lá de um homem que morreu depois de ouvir que tinha um câncer, e sendo que depois os exames deles mostraram, a autópsia, né, mostrou que tinha tido inclusive um erro de diagnóstico, mas ele ficou tão impactado com aquilo que a mente dele criou, né? Diversos problemas. Uma mulher que tinha tido depressão por anos e não tinha melhora nenhuma durante um teste com antidepressivos, que na verdade era um placebo, não tinha nada ali, tá? Era uma aguinha com açúcar, sei lá o quê. Melhorou, realmente, apresentou melhoras incríveis. Então, tudo isso ele conta no primeiro capítulo. Veteranos coxos por causa de uma osteoartrite que foram milagrosamente curadas por uma falsa cirurgia no joelho. Olha que louco. Eles acharam que receberam uma cirurgia no joelho e se curaram dessa, né, dessa osteoartrite. Eles não podiam nem caminhar. Uau! Histórias surpreendentes sobre vudus, cobras, né? O cara lá que manipula as cobras, toma veneno e não tem o efeito do veneno, enfim, coisas incríveis, tá? Tudo isso para fazer a gente ficar assim, caramba, como é que é possível? Como é que a nossa mente chega a esse ponto, né? Aí no capítulo 2 ele conta uma breve história do placebo, tá? Os primeiros registros, desde 1770. Quando um médico usou ímãs para induzir o que considerava convulsões terapêuticas. Enfim, e cita lá exemplos de neurocientistas que usaram técnicas de hipnose. Vários casos aqui interessantes, tá? Pesquisadores da Harvard, por exemplo, Herbert Benson, que conseguiu reduzir os fatores de risco cardíaco, de pacientes cardíacos só com a meditação. Um outro, por exemplo, ministrou uma droga para um grupo, aí depois eles acharam que tinha aquela droga e eles tiveram os mesmos efeitos, era uma droga placebo, e eles, achando que tomaram a mesma droga que ele tinha dado antes, produziram os mesmos efeitos no cérebro, tiveram as mesmas reações, tá? Os mesmos neuroquímicos que aquela droga, né, produzia. Essa coisa do placebo é muito intrigante, né? Sempre achei, é muito louco. Pois é, por isso que ele fala, vamos ser o nosso próprio placebo, né? Porque é incrível. E aí, como algumas pessoas conseguiram recuperar a saúde só rindo, pacientes com síndrome do intestino irritável conseguiram melhorar drasticamente os sintomas tomando placebos também. A Enfim, gente então podia no fazer capítulo uma 2. temporada do Só Rindo, né? No capítulo 2, então, ele conta esse histórico e conta casos interessantes, tá? Históricozinho do placebo e casos interessantes do placebo. No 3, só para agilizar, Lil, porque daqui a pouco acaba o tempo, né? Você ficou 34 minutos falando, sendo que era só 10 minutos para cada. Por isso que eu tava rindo. Eu falei, gente, é impossível. Enfim, então olha só, rapidinho aqui, só pra gente entender como é que o livro funciona, tá, gente? Na verdade, a gente ainda vai sentir qual vai ser o ritmo das lives, né? Mas a princípio, só para vocês terem essa noção do todo. No capítulo 3, ele fala como o placebo funciona, porque a gente adota um novo pensamento e a gente substitui o pensamento antigo de que a gente estava doente, né? A gente troca por esse pensamento de que a gente pode mudar realmente o nosso pensamento, de prever inconscientemente que o seu futuro é o mesmo passado familiar. Então, você largar aquele passado familiar que você está acostumada a prever através do seu apego a esse passado, né? Quando a gente fica ali, que a gente já citou isso, né, nos estudos do Como se Tornar Sobrenatural, lembra? Que a gente fala, a gente fica tendo sempre os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, que levam às mesmas consequências, né? Você continua neuroquimicamente sempre o mesmo. Então, ele explica sobre isso, né? Do quanto a gente precisa se reprogramar, mas, em primeiro lugar, se dar conta das crenças que estão nos prendendo aí a esse futuro previsível, se a gente fica preso ao passado, tá? Então, ele vem trazer esse conceito de neuroplasticidade, mas, assim, uma neuroplasticidade dirigida. Nós podemos direcionar através da intenção, que a gente vai ter ali uma intenção clara, e emoções elevadas, né? Então, a gente vai explicar depois sobre isso. Mas, enfim, a gente já explicou, mas a gente vai retomar, né? No Sobrenatural a gente explicou, mas aí no capítulo 4, olha que interessante, achei o máximo que um dos exemplos que ele cita é de um grupo de homens idosos que foi organizado por pesquisadores da Harvard e que foram pedidos para se imaginarem 20 anos mais jovens. E aí eles produzem numerosas mudanças fisiológicas mensuráveis. Olha que legal.
né? Então a gente pode retroceder até o relógio do nosso próprio corpo. Só você se imaginar como você estava ali há 20 anos. Não assim, né? Tem que se imaginar, se visualizar, fazer a meditação, se transportar, todo um recondicionamento ali, uma reprogramação mental. Mas, de novo, ele comprova com isso o poder da epigenética, né? O poder da nossa mente realmente instruindo os nossos genes a se comportar de novas maneiras, a ponto de você influenciar seus hormônios, né, seus neurotransmissores e realmente fazer mudanças ali fisiológicas mensuráveis. Tá? Então você muda a sua rede neural, seleciona novos genes, né? E com isso você também pode acessar as células tronco para criar novas células saudáveis em lugar daquelas áreas danificadas. Onde estavam ali células danificadas, você pode aprender a acessar suas próprias células tronco. Enfim, é incrível, tá? Ele explica aí sobre a epigenética. No 5, ele faz um ensaio mental, retomando aí essa coisa que a gente já aprendeu aqui no Tools, né? De como fazer realmente uma reprogramação mental, combinando a intenção clara com emoções elevadas, tá? E aí o cérebro não vai saber a diferença entre o que está sendo imaginado, ele vai acreditar que aquele evento que você está já se sentindo, naquela, né, situação, naquela cena, naquela nova realidade do seu eu do futuro, já se transportando, já sentindo, já comunicando para o seu cérebro como vai ser, já ativando as conexões neurais específicas. O cérebro vai entender que aquele evento já ocorreu e vai produzir mudanças epigenéticas. Tá? No 6, ele fala sobre o poder da sugestão, que quanto mais sugestionável nós somos, mais nós estamos aptos a acessar a nossa mente subconsciente, porque justamente ele fala que 5% aqui da nossa razão, né, da nossa mente, é consciente. Os 95% vem de estados subconscientes. Então, que realmente, para a gente alcançar realmente, manifestar as mudanças na nossa vida e na nossa mente, a gente precisa ir mais profundo. Então, ele explica aqui no 6 sobre esses estados de ondas cerebrais e como a gente faz realmente para acessar essa reprogramação, né? Que é muita questão do caleidoscópio que a gente já viu, de você estar lá num estado bem relaxado ou na meditação, né? Depois de um relaxamento através de respirações e tal, você poder atingir esse estado ali mental de ondas cerebrais mais receptivas para aí sim colocar a reprogramação. Né? Que é muito aquela meditação que eu deixei para vocês, né? Que tem aqui no Tools, que é a visualização com a respiração do Dr. Joe Dispenza. De certa forma, a gente vai retomar isso, mas, gente, é fundamental, né? Porque é o que ele falou, a gente precisa de foco, disciplina, persistência, convicção, para ter realmente essa intenção clara e manter, sustentar essas emoções elevadas, né? Realmente deixar isso e fazendo uma mudança no nosso campo eletromagnético, né? Até a gente conseguir transformar a nossa assinatura eletromagnética. E aí, no capítulo 7, ele mostra com mais detalhes como as atitudes, as crenças, as percepções mudam, criam a nossa personalidade e como com a mudança dessa personalidade, ou seja, das atitudes, das crenças, das percepções, a gente pode mudar e criar uma nova realidade, tá? Ele vai explicar tudo isso, né? Aquela questão lá do futuro potencial que a gente vai ter que selecionar no campo quântico, tá? Se libertar dos vícios emocionais, né? E ir recondicionando os circuitos do nosso cérebro. No capítulo 8, ele retoma ali toda essa ideia que a gente já apresentou do universo quântico, do modelo quântico, tá? Fazendo essa relação ali com o efeito placebo. No capítulo 9, ele dá mais casos interessantérrimos de pessoas que realmente fizeram curas incríveis, como a Laurie, que tinha uma rara doença ósseo-degenerativa que os médicos tinham declarado como incurável, e ela consegue se libertar disso. Ela tinha 12 grandes fraturas, né? E ela era dependente totalmente de muletas para andar, e de repente ela consegue voltar a caminhar normalmente, sem qualquer bengala, e até nas radiografias não aparecem mais as fraturas, 12 fraturas que ela tinha. Então, assim, desde os 19 anos que ela só andava de bengala e os médicos diziam que era incurável. Casos, assim, incríveis, tá? De pessoas que tinham um grave problema, por exemplo, de tireoide, e aí hoje em dia não toma mais nenhum remédio para tireoide, e ele compara, né, que essa pessoa, por exemplo, a Candace, ela tinha tido esse grave problema de tireoide quando ela estava numa época da vida dela muito ressentida, cheia de raiva, e hoje ela é apaixonada por sua nova vida, e está com os exames de sangue já completamente normais.
uma outra paciente, Joan, que tinha esclerose múltipla no estágio avançado, era incapaz de mover as pernas e depois ela, né, consegue caminhar sem qualquer auxílio, por aí vai. Capítulo 10, ele compartilha mais histórias notáveis, tá? Acompanhando esses casos de cura, de sucesso incríveis, recuperação completas, com as imagens do cérebro. Então ele vai comprovando, né, como, por exemplo, Michele se curou completamente de uma doença de Parkinson, diminuiu os tremores, um outro lá. John, que era um paraplégico, se levantou da cadeira de rodas depois de uma meditação. Uma outra que tinha problemas de mioma, sangramento menstrual intenso. Enfim, diversos casos incríveis e ele vai comparando com imagens no cérebro, comprovando essas curas, tá? E por fim, vocês que sempre pedem, tem a parte 2, onde ele de fato se debruça sobre a questão da meditação, dando todas as dicas da meditação. Ele traz ali os preparativos que a gente tem que fazer, tem diversos tipos, né? Tem a de 1 hora, de 45 minutos, as menorzinhas, e claro que eu aí vou embarcar com vocês e vou guiar essas meditações, né? Que é até bom que foi um pedido já de vocês por diversos momentos aqui vocês me pediram, eu também já estou prometendo isso para mim mesmo e para vocês, né? Que eu iria voltar a fazer meditações, então agora chegou esse querido momento que vai ser muito mágico também. Então, claro que vamos fazer essas meditações inspirados aí, né? Nesse estudo todo que a gente vai retomar. E aí é isso, né? Vamos só ler ali os comentários? Deu tempo certinho. Resumidamente, ele vai contar todos esses casos mirabolantes e espetaculares que ele presenciou, tá? E vai dar o caminho das Índias pra gente. Então, vamos com tudo. Esse livro é fantástico. Lembrando que a gente ainda não o leu, tá? Nem eu, nem a Kel. Mas tudo que vem do Dr. Joe Dispenza, a gente já assina embaixo que é fantástico, porque a história dele é fantástica, ele é maravilhoso. E agora que eu lembrei, eu não falei aquela parte, né? Que ele, depois que ele se curou, que ele levantou, né? E voltou a andar, ele se prometeu que iria divulgar isso para o mundo inteiro. Então, isso é um movimento de gratidão do que ele recebeu na vida dele, e é impressionante como ele era a pessoa certa para observar exatamente todo o processo para poder explicar para a gente, porque com certeza outras pessoas que passaram por isso vão ter dificuldade de explicar, e ele, se não me engano, lá nos Estados Unidos, para ser quiroprata, você precisa fazer medicina. Então, ele já estava nesse âmbito médico, científico, ele sabia o formato ali da coluna dele, tudo que ele tinha que fazer, o que era necessário para cura. Então, ele passa tudo isso para a gente mastigadinho, porque ele é um excelente professor, ele tem uma didática maravilhosa, ele simplifica muito essas coisas, essa parte médica, essa parte mais complicada, mais técnica, vamos dizer assim. Vocês vão amar, gente. A gente vai amar, a gente vai descobrir isso juntos. Então, começa na semana que vem, essa nossa jornada. Quarta-feira que vem, às 8 da noite, eu vou estar em São Paulo. Nas próximas 2 quartas-feiras, mas estaremos aqui firmes e fortes com vocês. E a gente quer saber quem está dentro, se vocês gostaram. E vamos nessa, né, Kel? Sim, muito legal. Tá valendo aqui os comentários. O João Oliveira, do Restaurando Mentes, até comentou ali, creio que na Segunda Guerra Mundial já se usava placebos quando acabavam os remédios. Exatamente, ele cita aqui em um dos capítulos esse caso também, onde acabou a morfina e teve uma pessoa lá que começou a usar sal, eram injeções salinas, como se fosse a morfina, e conseguiu o efeito placebo também. Incrível, vários casos muito interessantes, gente, vai ser demais. Tá valendo aqui os comentários de vocês. O André até comentou o caso dele, do irmão, que ele perdeu, né, que teve realmente teve uma situação ali, tá lá em cima, perdi aqui o comentário, mas assim, eu vi. Só que aí, né, André, aquela coisa, a gente tem que se abrir para os mistérios, né? Ele falou que tudo é possível, contanto que a gente esteja vivo, né, que a própria natureza é uma total regeneração, que ele tinha ele perdeu o irmão dele que tinha ficado... Ai, gente, tá subindo um comentário. Mas, enfim, aí é aquela história, né? De que cada um tem o seu tempo, tem certo momento que a gente tem que se abrir para os mistérios de Deus, mas realmente da vida, né? Ó, meu sobrinho, olha, gente, coisa mais fofa. Mas, realmente, enquanto estamos aqui... A Dani Dias tinha falado, tem até gravidez psicológica, né? Pra gente entender essas coisas, esses mistérios do corpo. E eu sei de uma história...
Ele tá lindo de roupinha. Eu sei de uma história de um marido de uma grávida que passou a dar leite. Ele ficou É. grávido junto, gente. Ele, o homem, passou a dar leite no peitinho dele. Olha que coisa louca. Então, o nosso corpo é assim. Precisa ser estudado mesmo. A nossa mente precisa ser estudada, né? Bom, é isso. Vamos finalizar por aqui. Muito Então, obrigada muita pela gente falando vários presença. comentários lindos ali, né? A Karina tá falando que já realizou muitas coisas com as meditações do Dr. Joe. Enfim, muita gente, o Fernando, ó, também falou, meu professor do FM Web, né? Meu professor de Wicca, falou que adorou essa sincronicidade. Olha que legal. Ele falou que ele tem os livros do Dr. Joe em PDF e ontem estava separando para colocar no grupo, que vai colocar o link lá para divulgar. Que bom, Fernando, ajuda a gente a divulgar. Isso aí, pessoal, para quem gosta desse assunto, né? O William tá falando do poder do subconsciente. Um monte de gente falou aqui várias coisas legais. Ó, a Flávia Geller vai fazer um TCC, tá fazendo um TCC sobre psiconeuroimunologia. Nossa, então vai ser muito bom, hein, Flávia? Muitas Pessoal, inspirações e precisamos traga as próprias pra finalizar, tá? gente. Kel, preciso desligar, falta um minuto. Gente, muito obrigada por todos os recadinhos lindos que vocês mandaram, tá bom? Obrigada pela Adorei também. participação. Adorei os Bom saber comentários. que vocês estão empolgados. Vamos com tudo na semana que vem. A gente espera vocês às 20 horas, quarta-feira, aqui no Tools. Beijo, boa noite para todo mundo. É isso. Tchau. E é como o André falou, estamos vivos, tudo é possível, né? A gente pode sempre superar as nossas limitações. Vamos com a gente. Beijo grande, pessoal. Tchau, Lil. Tchau. Tchau, pessoal.